Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente está aqui com uma listinha que pode surpreender aí algumas pessoas, porque hoje eu separei aqui algumas músicas internacionais que basicamente só foram hits aqui no Brasil. E por que a surpresa? Na grande maioria das vezes, um hit internacional primeiro faz sucesso no país dela e depois que ela vai se espalhando. Agora até que nem tanto por conta do YouTube, Spotify, plataformas de streaming no geral, praticamente não existe mais barreira. Mas vocês podem notar que até hoje ainda tem algumas rádios que tem aqueles quadros, as mais tocadas dos Estados Unidos, da Europa, etc. Com isso se tinha a ideia de que quando algo chegava no Brasil era porque já tinha bombado no mundo todo e nem sempre esse era o caso. Antes eu só tenho que avisar que os trechos que eu vou colocar aqui precisam ser curtos para que o vídeo não seja bloqueado. Eu vou tentar aí colocar as partes mais conhecidas de cada música, porque eu sei que alguns aí já têm noção disso, mas existe uma coisa chamada direitos autorais. E gravadora, ela não quer saber se você está divulgando ou não. Se ela encontra alguma parte minimamente longa de algum artista dela no vídeo... Mas começando por uma que já é um clássico nesse país e que até eu me surpreendi que só a gente conhece ela, a gente tem aqui Save Me dos Hansons. Assim como alguns outros que vão aparecer nessa lista, os Hansons foram muito grandes no mundo inteiro, tiveram vários hits, eles foram meio que a versão antecessora dos Jonas Brothers nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, além de Bop e If Only, Save Me é uma das músicas mais conhecidas do trio. Se brincar, muita gente talvez só conheça ela na real. A música foi lançada no ano 2000 como parte do segundo álbum de estúdio dos irmãos, This Time Around. Oficialmente o disco teve apenas duas músicas de trabalho, If Only e a faixa título, porém aqui no Brasil a que pegou mesmo foi o tema de Edu e Camila na novela Laços de Família. Essa música tocava o tempo todo, em toda rádio, em todo lugar. E o que ajudava a criar essa ilusão de que a música era realmente um hit internacional era que, primeiro, a internet não era o que é hoje ali na virada dos anos 2000, então nem tinha como a gente pesquisar esse tipo de informação. E segundo, até quando eles vinham fazer divulgação aqui no país, era essa música que eles cantavam em programas de TV. Tanto que até o clipe eles nem se preocuparam em fazer. Como a música só fez barulho aqui pelo Brasil, a gravadora produziu uma animação em cima de uma performance para vincular na MTV, Multishow, programas de música em geral, porque provavelmente não ia compensar produzir o vídeo inteiro só para um país. O Hanson vendeu mais de 16 milhões de álbuns no mundo inteiro, eles foram indicados ao Grammy 3 vezes, eles ainda estão em atividade até agora, mas caso você tenha a oportunidade de ir em algum show deles hoje em dia, provavelmente Save Me não vai estar nem no setlist. A menos que esse show seja aqui no Brasil. Onde eles até vêm com certa frequência, aliás. Em 2017 mesmo, eles fizeram uma pequena turnê aqui pelo país que passou por São Paulo, Rio de Janeiro e BH. Um caso um pouco diferente agora porque esse sim foi um single que ela realmente tentou emplacar, teve divulgação mundial e tudo mais. Porém, o maior sucesso acabou sendo aqui no Brasil, a gente tem Baby Love da Nicole Scherzinger. Como alguns aí devem saber, ali por 2007 a Nicole fez a primeira tentativa de emplacar em carreira solo, ela chegou a anunciar o álbum Her Name is Nicole, que ficou por anos em pré-venda, mas acabou sendo cancelado. E dentre os singles que ela lançou por essa época, o que mais fez barulho foi a parceria com will.i.am em Baby Love. Pra ser justo, a música até que deu as caras em outros lugares. Ela foi top 10 na Alemanha, na Eslováquia, na Polônia, mas aqui no Brasil ela tocou tanto que mesmo a Nicole tendo lançado 2 álbuns solos depois do fim do Pussycat Dolls, a maioria das pessoas aqui lembram mais dela por Baby Love do que, por exemplo, Don't Hold Your Breath, que foi primeiro lugar em paradas musicais muito mais importantes, como a do Reino Unido. Nesse caso da Nicole, ela não chegou a participar de nenhuma trilha sonora aqui no Brasil, pelo menos não que eu lembre. Se vocês souberem de algum aí, falem aí nos comentários. Mas eu acho que toda essa popularidade dela por aqui se deu por duas coisas. Primeiro porque o Pussycat Dolls foi uma febre aqui no Brasil. Todo mundo amava Doncha, Buttons, e nisso o rosto dela acabou se tornando bem conhecido também. E segundo, algo que os mais jovens talvez não tenham pegado, é que por aqui era muito comum nas banquinhas de camelô aqueles DVDs de os 100 melhores clipes de hip hop, de pop, etc. Como o YouTube ainda não era essa plataforma que é hoje, como a banda larga ainda estava chegando por aqui, era muito mais fácil você ir na banquinha e comprar o DVD, que eram em R$5 mais ou menos, e já vinha logo em 100 clipes de uma vez. Eu mesmo tinha vários desses, e o único problema era que em cada banquinha era alguém diferente que gravava os DVDs. E com isso, muitos clipes acabavam vindo repetidos.
e em todos os que eu tinha esse clipe de Baby Love. Óbvio que como ela era uma artista de uma gravadora grande, o rosto dela era muito conhecido, teve também a divulgação em MTV e programas de músicas no geral. Mas eu tenho pra mim que esse sucesso que Baby Love fez por aqui foi algo muito mais orgânico e natural e que os tiozinhos das banquinhas fizeram algo muito mais efetivo do que a divulgação tradicional de gravadora. Eu já tô vendo vocês pedindo o vídeo da Nicole aí nos comentários, mas eu já vou adiantar aqui que ele já tá sendo planejado e já sai. A próxima que eu peguei aqui foi até um pouco difícil de achar algo sobre eles, porque apesar da música ser bem conhecida por aqui, se eu perguntar aí quem lembra do SMS? Aqueles do Just a Little Bit of Chaos. Pois bem, praticamente não existe nada sobre eles na internet, mas eu acho que qualquer um aí acima de 20 anos deve lembrar disso aqui. A parte mais complicada de achar algo sobre esse tal SMS foi que eles só lançaram 3 músicas, sendo uma delas Just a Little Bit of Chaos, que tocava em toda esquina aqui no Brasil em 2003. Esse foi um projeto formado pelos DJs italianos Dani Verdi e Gianni Vitali. Curiosamente, os 3 singles contaram com os vocais da cantora Rehab, que olha só, nunca lançou nada solo nem antes e nem depois. E meio que foi isso, um pequeno projeto de uma gravadora ainda menor, um olheiro descobriu e levou eles para a trilha sonora de Malhação, e enquanto eles emplacaram um dos maiores hits do ano aqui no Brasil, no próprio país deles a música nem chegou a ser mainstream. Esses, aliás, são os casos que mais me surpreendem, artistas que mal existiram e que eu jurava que eram gigantes. Aproveitando essa pegada dance, eu peguei aqui agora um daqueles casos que muita gente conhece a música, muita gente sabe a melodia, uma parte bem específica da letra, mas é muito difícil de encontrar porque a parte mais conhecida dela é aquele lá 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 lá. Ou quando não é isso, é esse assovio aqui. Em 2004, a colombiana Carolina Marx dominou as rádios brasileiras com o hit The Killer Song. A música tocava em toda a baladinha, e nisso, até nas matinês que eu ia, porque na época nem idade para entrar em balada adulta eu tinha. Boa parte da popularidade dessa música se deu por conta principalmente de 2 programas. Ela tocava bastante no Caldeirão do Hulk e também no Pânico na TV. Como os 2 tinham bastante audiência e a música é mais forte nem tanto pela letra, mas mais pela batidinha, com tanta divulgação assim e com um toque tão chiclete, não tinha como ela não cair no gosto das pessoas. Play or stop. Antes da gente continuar, eu vou pedir para vocês deixarem um like aí no vídeo, porque eu já percebi que quando eu não peço, a maioria acaba esquecendo. Então, se você gosta do conteúdo aqui do canal, dá aí aquela força. Vai! Indo agora pro rock. Uma banda que os fãs odeiam o fato de uma música deles específica ter feito bastante sucesso aqui, porque a imagem da banda acabou ficando muito associada a ela, a gente tem Miss You Love do Silverchair. Você pode estar no melhor mood que for, começou a tocar essa música, você entra numa bad que você nem sabe de onde foi que surgiu. Novamente um caso de trilha sonora, Miss You Love foi o 3º single do álbum Neon Ballroom que a banda lançou em 1998. Na época ela até chegou a pegar o 17º lugar na parada musical da Austrália, mas se vocês forem ver o clipe oficial dela aqui no YouTube, só pelos comentários vocês vão perceber onde foi que essa música fez sucesso de verdade. E nesse caso ela foi utilizada 2 vezes como trilha sonora. Eu acho que a Som Livre deve ter ganhado aí algum desconto com o direito de uso dela, e enquanto em 2001 ela embalou o casal principal de Malhação, mais recentemente, em 2014, ela foi tema da novela Império. O que eu acho que irritava um pouco os fãs do Silverchair na época era que o repertório da banda é algo mais grunge, mais alternativo, e a música deles que mais pegou por aqui era justamente a mais emo. E eu acho que eu nem preciso lembrar aqui que naquela época você podia chamar um roqueiro de qualquer coisa que ele aceitava, menos de emo. Esse caso agora é um bem recente, mas talvez seja o mais gritante de como o Brasil pode salvar uma música. Depois de 2 eras extremamente bem-sucedidas, com várias músicas número 1 e de uma verdadeira reerguida na carreira dela, em 2009 a Mariah Carey lançou o álbum Memories of an Imperfect Angel, cuja segunda música de trabalho era um cover de I Want to Know What Love Is. Claro que se a gente tá falando da Mariah, obviamente a música não foi um fracasso total, mas o que chama mais atenção nesse caso é a diferença de resultados em cada mercado. Enquanto nos Estados Unidos a melhor posição dela foi a de número 60,
o que até justifica eles terem abandonado um pouco a divulgação na época, e se você não acredita é só olhar aquele clipe que eles meio que fizeram de qualquer jeito, tipo, nem o chroma key eles se preocuparam em deixar um pouco mais realístico. Quando essa música chegou aqui no Brasil, não tinha como você fugir dela. Primeiro porque a Mariah sempre teve um nome muito forte aqui no Brasil. Segundo que brasileiro adora uma baladinha. Juntou os dois, se você se escondesse embaixo da terra, ainda assim lá ia estar tocando. E isso não é exagero, gente. A Want to Know I Love Is ficou em primeiro lugar nas rádios desse país por 27 semanas. Dizem até que ela chegou a vender mais de 5 milhões de downloads por aqui. O que eu não duvido, mas como o Brasil nunca teve um chart real que monitorasse isso assim da mesma forma que outros países, eu fico com um pouco de pé atrás. Porque se eu não me engano, em 2009 o iTunes nem tinha sido lançado aqui no Brasil ainda, então em qual outra loja o pessoal comprou 5 milhões de downloads dessa música? Eu acho que o YouTube do MP3 não conta. Thank you, Brasil! Aproveitando que eu falei da Mariah, tem também aqui alguns casos de grandes artistas que dispensam apresentações, são aí alguns dos maiores da atualidade, mas que algumas músicas acabaram fazendo um enorme sucesso aqui, enquanto no resto do mundo, com exceção dos fãs, só uma pequena parcela que conhece. Como por exemplo, em 2010 o Bruno Mars lançou o álbum de estreia dele e com ele vieram super hits como Grenade, Just the Way You Are, Marry You e The Lazy Song. No entanto, uma que só o Brasil transformou em hit foi Talk to the Moon, que chegou ao primeiro lugar das rádios daqui, mas que nem como single ela chegou a ser lançada em outro país além do Brasil. Outro caso similar é o de Thinking of You da Katy Perry. No álbum de estreia dela vieram hits como I Kiss the Girl, Hot and Cold e Wake Up in Vegas, todos top 10 na parada americana. No entanto, o único single que não foi tão bem assim nos Estados Unidos acabou sendo o número 1 por aqui, como a própria fez questão de frisar durante a passagem dela em 2011. A gente teve também casos como o de Criminal da Britney, que só pegou 55 nos Estados Unidos, enquanto aqui foi primeiro lugar e até a 9ª música mais tocada das rádios em 2012. A Shania Twain, que tocou demais por aqui quando Don't entrou na trilha sonora de América, e no Canadá, país dela, e Estados Unidos passou quase batido, e até mesmo Te Amo da Rihanna, que por aqui tocava até no botequinho do seu Zé. E uma última que eu separei por aqui que foi bem diferente de todas as outras é de uma música da Kelly Clarkson chamada Anytime. O álbum Breakaway teve aí vários sucessos que todo mundo deve lembrar até hoje. De Since You've Been Gone, Because of You, passando pela faixa título, teve ainda Walk Away. Todos esses foram hits tanto mundiais quanto aqui no Brasil. Contudo, antes dela explodir com esse álbum, teve o disco Thankful. O de estreia dela, assim que ela venceu o American Idol, fez mais sucesso lá pelos Estados Unidos mesmo, mas quando a brasileira Tânia Mara lançou uma versão de Se Quiser para a faixa Anytime, essa música que tinha passado despercebida acabou começando a tocar bastante por aqui. Aliás, foi até assim que eu descobri na época que a Kelly tinha um outro álbum antes do Breakaway. Nesse caso, a versão da Tânia acabou tocando bem mais, porém foi assim que a grande maioria aqui no Brasil acabou conhecendo a original da Kelly. Por falar nisso, esse poderia até ser um tema de um outro vídeo, né? As melhores versões em português de músicas gringas, porque eu lembro que essa versão da Tânia era bem legal e até fiel à original. O que vocês acham? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!